Terminou agora a Fluminense 2, Flamengo 1, Fluminense campeão do primeiro turno ou da Taça Guanabara, como vocês queiram falar. Fica aí, vamos conversar sobre esse jogo. Mais uma derrota. Calma, corneta. E aí, corneta, beleza? Bom, vamos lá. Vamos tentar colocar aqui as coisas com calma, né? Tentar colocar aqui a bola no chão para a gente entender ou tentar entender o que está acontecendo. Bom, vamos lá. Primeiro, esse jogo do Flamengo, como eu falei num vídeo anterior que eu coloquei hoje mesmo aqui, é um jogo de turno, certo? Que teoricamente não vale nada. Não vale nada em que sentido? Não vale nada para a definição do campeonato estadual. Sendo campeão ou vice-colocado, muda-se muito pouca coisa. Na verdade, é até melhor ser vice-colocado, porque você vai enfrentar ali, se eu não me engano, o Volta Redonda. Então, pensando em campeonato, né? Pensando em campeonato, que é o mais importante, não foi assim tão ruim, já que o primeiro colocado enfrenta o quarto colocado, que se eu não me engano é o Vasco, mas o Vasco acho que joga amanhã, e o segundo colocado enfrenta o terceiro colocado, que até agora é o Volta Redonda. Então é um jogo de turno, um jogo que vale ali um troféu, uma medalhinha e tal. Fora isso, o que mais estava valendo? Estava valendo o ambiente, está valendo, né, ali a pressão em cima do treinador, a pressão em cima dos jogadores. Essa semana aí, há poucos dias, a torcida foi até o Ninho do Urubu protestar. O Flamengo perdeu contra o Vasco, tem todo um contexto que você já sabe, beleza? Então isso que estava valendo. E aí o Flamengo vai enfrentar um adversário que nos últimos anos tem sido um adversário muito difícil, né? Está virando uma coisa ali muito, quase que pessoal, jogar contra o Fluminense. Com todo esse contexto, o jogo fica muito pilhado, os jogadores entram muito pilhados. Aos 16 segundos, o Gabigol já toma um cartão amarelo que condiciona ele ao longo de todo o jogo. Então, o jogador do Flamengo, ele entra numa mistura de garra com nervosismo, né? Querer mostrar ali para a torcida que ele tem garra, que ele vai vencer, que se as coisas não estão acontecendo na bola, as coisas vão acontecer na garra. E muitas vezes esse tipo de situação acaba desfavorecendo o próprio Flamengo, porque o tipo de jogo do Fluminense é um jogo que irrita, que deixa o jogador nervoso, porque é muito toque. O jogador fica muito tempo correndo atrás do jogador do Fluminense e isso deixa o jogador mais pilhado ainda. Então esse é um aspecto, né? A derrota em si não é absurda neste sentido, beleza? O que mais a gente pode entender agora do contexto do jogo? O treinador, Vitor Pereira, vai para uma escalação ali diferente, uma escalação nova, e eu até imaginei que a ideia era surpreender um pouco, mas o Flamengo, né, e as pessoas que trabalham no Flamengo, elas remam contra o Flamengo. A escalação do jogo de hoje foi divulgada pelo repórter Vene Casagrande horas antes da partida, 5, 6, 7 horas antes da partida. Eu não estou aqui nem querendo entrar no mérito do jornalista, se ele não deveria divulgar. A questão é quem deu a ele a escalação. E a pergunta mais importante, a quem isso favorece? Com certeza não é ao Flamengo. Então o que a gente percebe é que o ambiente do Flamengo é um ambiente muito tóxico, porque dentro do próprio Flamengo existem pessoas que estão mais preocupadas com si do que com o próprio Flamengo. Se o treinador Vitor Pereira tinha como trunfo uma escalação diferenciada, esse trunfo foi dado no colo do treinador do Fluminense. Isso é fato. Quem se favorece com esse tipo de situação é o Fluminense, o seu treinador e o jornalista que ganha engajamento, que ganha clique, que ganha like, que ganha repercussão. O Flamengo é o último beneficiado. Ou melhor, o Flamengo não tem benefício algum dessa situação. E aí, essa escalação é uma escalação totalmente diferenciada. Nos jogos anteriores, o Flamengo estava jogando com uma saída com 3 jogadores, não eram 3 zagueiros
o Thiago Maia jogava ali com uma saída com 3. Ele não fazia uma trinca de zagueiro. Mas nesse jogo contra o Fluminense, o Vitor Pereira achou por bem fazer uma linha de 5 quando o Flamengo perdia a bola. E quando o Flamengo estava com a bola, ele tinha ali uma saída com 3 zagueiros, aí sim, 3 zagueiros. E esses 3 zagueiros são zagueiros que nenhum deles estava jogando direto. O Rodrigo Caio estava jogando no time alternativo, o Pablo vinha sendo muito pouco aproveitado e o Léo Pereira acaba de vir de uma lesão. Então isso já é questionável, não pela questão tática, mas em por que optar por essas pessoas. Por que tirou o Fabrício Bruno, que estava com mais ritmo? Por que colocou ali o Pablo ou o Léo Pereira? O Pablo é um jogador extremamente lento, é um zagueiro pesado, um zagueiro lento. O time do Fluminense não tem essa característica de ter um jogo muito físico, né? Pelo contrário, é um jogador de muita velocidade. Então a grande questão, por que o Pablo e não o Fabrício Bruno? Beleza? Então aqui vai uma crítica ao Vitor Pereira na escolha do jogador e não na escolha da tática. Faz um meio-campo ali, agora com o Gerson e o Igor Jesus, o menino da base, o volante da base, que na minha opinião não vinha entrando muito bem nos últimos jogos, mas entrega um vigor físico muito maior. O Flamengo precisa de intensidade. E ao fazer isso, ele coloca então a linha de 3, espeta o Mateuzinho, que é um jogador mais agudo, e o Cebolinha, tira o Ayrton Lucas, que, a verdade seja dita, não estava vindo jogando bem. Deixa então o Cebolinha para fazer ali a ala pelo lado esquerdo e o Mateuzinho pela ala direita. E aí tem agora ali uma linha com 2 jogadores, que é o Matheus França, o Arrascaeta e o Gabigol na referência. Bom, essa foi a escalação que o Vitor Pereira entrou em campo. No primeiro tempo, isso deu muito certo. O Flamengo poluiu muito o meio-campo, né? Não deixou a equipe do Fluminense jogar. Mas aí vai um outro aspecto. Mas o Flamengo também não jogou. Uma coisa é você dar intensidade para evitar que o adversário jogue. Outra coisa é você aproveitar dessa intensidade para você jogar. E o Flamengo não jogou. O Flamengo ele se usou ali da intensidade para não deixar o Fluminense jogar. E aí vai mais uma crítica ao Vitor Pereira. No primeiro tempo ele conseguiu anular o Fluminense, mas ele não jogou. O Flamengo teve pouquíssimas chances. O gol sai de uma jogada individual. O Flamengo criou muito pouco. O Matheus França entrou com muita vontade para roubar a bola, para destruir jogada, mas para construir ele foi muito ineficiente, da mesma maneira que o Arrascaeta. O Arrascaeta completamente ineficiente na construção. Então o primeiro tempo que a gente viu foi um jogo muito pegado, um jogo muito físico, onde o Flamengo não deixou o Fluminense jogar, e o Flamengo abre o placar e a partir dali joga, né, numa saída de velocidade com o Cebolinha. Vamos para o segundo tempo e aí começa a grande preocupação do Flamengo. O Flamengo sempre, né, nesse início de temporada, tem caído de rendimento no segundo tempo. Isso se demonstrou claro à medida que começou o jogo. Começou o jogo, você já viu os jogadores numa rotação mais baixa. Pablo mais pesado, o Gerson mais pesado, o Matheus França já não conseguia mais entregar aquela marcação alta lá em cima, o Igor Jesus já mais pesado. A equipe do Fluminense mudou ali o posicionamento de alguns jogadores no meio-campo e envolveu o Flamengo e começou no toca, 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 toca. E o Flamengo se perdeu nessa marcação. O Flamengo começou a marcar o Fluminense muito longe, a dar muitos espaços. E se você marca, o Fluminense muito longe, você não vai conseguir recuperar a bola. E o gol do Fluminense sai exatamente de uma situação como essa. Os jogadores do Fluminense envolveram completamente a zaga do Flamengo. O Rodrigo Caio não consegue vencer o duelo individual. O Pablo não consegue vencer o duelo individual. O menino Léo Pereira não consegue vencer o duelo individual. E aí eu te pergunto, como é que pode o principal jogador do ataque do Fluminense entrar sozinho? Onde estava o Gerson? Chegou atrasado na marcação. E onde estava o menino Igor Jesus, que era para ter mais intensidade? E aí você me deixa o Cano sozinho dentro da área? Cara, isso é inadmissível. Isso é inadmissível numa equipe que estuda o adversário. Inadmissível.
E aí o treinador faz ali algumas alterações para dar mais intensidade, tira o Gabigol, a torcida reclama muito. Eu não vou aqui entrar nem no mérito se estava certo ou estava errado, a verdade é que o Gabigol já não conseguia dar mais esse combate e o Flamengo estava sem a bola. Então não se tinha criação com o Gabriel e se perdia a marcação com o Gabriel. O fato de não ter criação não era problema dele. Agora, o fato de não ter marcação, aí sim era problema dele, fisicamente ele não entrou bem. Entra o Mateusão que entrega mais vigor físico para destruir. Faz mais algumas alterações, coloca o Vidal, coloca Ayrton Lucas, tira ali o Matheus França, coloca o Everton Ribeiro, demorou para fazer essa substituição, o Matheus França já não tinha mais a intensidade, a Arrascaeta estava pregado, então todas essas alterações que o Flamengo fez, na verdade foram alterações ainda para não permitir que o Fluminense jogasse. Mas o Flamengo, quando tinha posse da bola, o Flamengo era pouquíssimo criativo. O Flamengo não sabia o que fazer. E aí vai mais uma crítica ao Vitor Pereira. Esse tipo de formação, se vai utilizar, é preciso entender quem vai ser o jogador de criação. A Arrascaeta não conseguiu fazer isso no primeiro tempo, o Matheus França também. Everton Ribeiro, ao entrar, teve muito pouco tempo e mesmo quando entrou numa rotação muito abaixo. O Ayrton Lucas, quando entrou numa rotação muito abaixo. O segundo gol é uma falha do Ayrton Lucas, que, incrivelmente, todo jogador do Flamengo, quando está na área do adversário, não encontra espaço para chutar e quando chuta, erra tudo. Agora, o adversário sempre está livre na área do Flamengo e quando chuta, acerta tudo. Tecnicamente, os jogadores do Flamengo estão muito mal. Não conseguem dar um chute certo. E fisicamente, taticamente, a arrumação, os jogadores estão perdidos. A impressão que se dá é que essas alterações deixam o jogador muito perdido. O Ayrton Lucas, quando entra muito perdido. Eu nem entendi qual o objetivo dele entrar, já que ao tirar ali o Léo Pereira e colocou o Fabrício Bruno, continuava a jogar na mesma situação, então. Não mexia taticamente, continuava com uma linha de 3, mas o que eu imagino que ele tenha feito? Colocou o Ayrton Lucas de ala esquerda e colocou o Cebolinha para fazer uma dupla junto com o Mateusão. Só que quem chega por trás para armar? O Gerson já estava morto. O Vidal já não consegue, ele não tem essa característica. E aí os jogadores do Flamengo se pilham muito no jogo contra o Fluminense, É um jogo que é sempre muito pilhado, um jogo que é sempre muito nervoso. E a quem isso favorece? Não favorece ao Flamengo. Incrivelmente, o Flamengo não tem conseguido jogar contra o Fluminense. O Flamengo já entra contra o Fluminense extremamente abalado psicologicamente. O último jogo que nós vencemos do Fluminense foi comemorado muito, como se fosse algo muito difícil, sabe? E isso afeta a capacidade que o Flamengo tem de construir. Nesse vídeo, o que eu queria falar com você é dividir as culpas. Os jogadores têm as suas parcelas, taticamente estão perdidos, e aí vai a questão se isso é problema do treinador, que não teve tempo suficiente para treinar, ou do jogador que não tem uma percepção, do jogador que não se fala dentro de campo. O segundo gol do Fluminense é nitidamente isso, um bolo de jogadores do Flamengo dentro da área, certo? Uma bola cruzada para dentro da área, um bolo de jogadores do Flamengo. E como é que sobra o jogador no segundo pau? Como é que o Ayrton Lucas deixa esse jogador descolado? Sabe, não há uma conversa, não há um diálogo. E agora também, o treinador erra, não, na minha concepção, não na escolha do modelo, mas eu me questiono se esse modelo para essa situação seria o mais adequado. Ele se mostrou adequado no primeiro tempo para destruir a jogada do Fluminense, mas ele fica muito dependente da construção de jogadas e o Flamengo não conseguiu construir jogadas. Talvez, ao invés de entrar o Everton Ribeiro, poderia colocar o Matheus Gonçalves, que é um rapaz mais agudo, mais intenso, poderia fazer um pouco mais de calor. Mas a verdade é que no final do segundo tempo ali, o jogo, a percepção que se tinha era que era muito mais fácil o Fluminense fazer um gol do que o Flamengo fazer o gol. O jogo todo, essa foi a percepção, de que seria mais fácil o Fluminense ganhar o jogo do que o Flamengo ganhar o jogo. E aí sim, isso é culpa do treinador. Ele precisa arrumar isso. Se vai demitir, se vai trazer um outro, se vai manter, bom, aí cabe à diretoria. Na minha concepção, eu ainda acho que não.
Eu acho que é preciso dar mais tempo. Por mais que tenha perdido um jogo de turno, ainda não decidiu o campeonato estadual. O campeonato estadual vai começar a ser decidido a partir de agora. A galera que gosta de comemorar aí turno, beleza, aí é com eles. Não é o nosso caso aqui. Vamos ver como é que vai ficar agora o ambiente, preparar para as finais do campeonato estadual, ver se vai ser mantido o treinador. Eu acredito que sim, tá certo? Por mais que a torcida esteja reclamando, me parece que os jogadores estão comprando a ideia. Não sei se isso é falsidade, mas me parece que os jogadores estão comprando a ideia. E aí, se estão, é uma questão de ajuste, é uma questão de tempo. E aí, talvez a gente sofra um pouquinho até as coisas se arrumarem. Tô puto pra caramba, tive que respirar um pouquinho para poder fazer esse vídeo, para tentar colocar um pouquinho ali os ânimos embaixo, tentar ser um pouco mais racional para conversar sobre o jogo. É ruim perder, o Flamengo entra numa roda ali de derrotas direto, isso não é bom, é preciso reverter o mais rápido possível. Valeu? Bom, é isso. Se você tá chateado como eu tô, cara, deixa o seu like aí, me dá essa moral, é muito importante pra mim. Eu sei que tem vários outros canais no YouTube aí falando do jogo do Flamengo, muita gente detonando, mas pô, me dá essa moral, deixa o seu like aí, se inscreve aqui no canal, a nossa ideia é sempre conversar, tentando colocar um pouco de racionalidade nesse mundo apaixonante que é o futebol, e compartilha esse vídeo pra rapaziada aí. Eu sei que muita gente vai falar, tá passando pano, não tá passando pano. Não, é a forma como eu vejo, como eu enxergo o futebol, beleza? Forte abraço pra você, vambora! É agora que a gente precisa estar mais juntos dos jogadores do Flamengo. E vamos matar umas cobras que tem lá na Gávea, hein? Tá cheio de cobra lá. Valeu, fui.